Olá, no programa de hoje, a agenda e a sucessão no Congresso pós-eleições. Quais as perspectivas na reta final do ano legislativo para projetos prioritários do Planalto que ficaram travados nos últimos meses? Os sinais de insatisfação crescentes entre parlamentares e as articulações para a troca de comando na Câmara e no Senado. Eu converso com o jornalista e colunista político Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Zambelli, prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado, Marco, telespectadores do Mundo Político da TV Assembleia. É uma satisfação participar do programa. Zambelli, após meses aí em ritmo mais lento, em virtude das eleições municipais, o Congresso tem pela frente ainda em 2024 propostas da pauta econômica e de regulamentação também de tecnologias, muitas delas aí com disputas internas e pontos divergentes. E ainda, já em fevereiro, com as articulações aí efervescentes, as sucessões na Câmara e no Senado. A tendência é mesmo aí de uma reta final de ano bastante agitada, em Brasília, e como que o governo terá que se equilibrar em um cenário no qual os partidos de centro que já dominam o legislativo também acabaram de dar uma nova demonstração de força nas urnas. Pois é, Marco, vai ser bastante desafiador para o governo lidar com o Congresso nestes 2 últimos meses do ano, sobretudo porque o mais importante para o presidente Lula hoje, e até para a governabilidade, eu diria, não é o que vai acontecer em novembro e dezembro, mas é o que vai acontecer em fevereiro, ou seja, na troca das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então, navegar nesse mar em que haverá, sim, discussões importantes, debates relevantes para a economia, sobretudo, sem deixar com que essas articulações que aconteçam nesse bimestre final do ano interfiram no processo de escolha do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado, é o principal desafio do governo administrar essas duas pautas, uma pauta de curto prazo, mais de emergência, com a pauta que interessa de verdade para o presidente Lula, que é ter um Congresso mais alinhado à sua agenda no biênio final do seu terceiro mandato. Então, veja, existe sim, como você mencionou, um conjunto de medidas e decisões importantes do Congresso que ficaram represadas por conta das eleições municipais, sobretudo, que vão vir à tona nesses últimos 2 meses. O governo vai ter que gastar um crédito político somente o necessário para aprovar o que lhe interessa, mas administrar muito esse capital político para o tema mais relevante para o presidente, que é o funcionamento do Congresso e o seu alinhamento à pauta do governo no próximo biênio. Entre os temas mais importantes, eu acho que o que está mais maduro e onde existe algum tipo de convergência, inclusive entre as duas casas, entre o Senado e a Câmara, e uma disposição de mostrar serviço, é a regulamentação da reforma tributária, que foi uma promessa dos 2 presidentes das duas casas, de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e que ficou bastante congelada nesse período de eleições municipais. Então, o tema que eu acredito que vai conseguir reunir os atributos políticos, os acordos políticos necessários para uma aprovação dessa regulamentação, agora na fase de regulamentação, é de fato a reforma tributária, que é bom lembrar, Marco, ela é importante para o governo, porque trata-se de uma vitória do conjunto ali do Executivo com o Legislativo, é um trabalho ali a 4 mãos, diria, mas ela não traz impacto para as contas públicas de forma imediata. O governo vai ter que lidar com as pressões orçamentárias muito já contundentes nessa virada do ano em 2025 e vai ter que aprovar um orçamento que seja crível, principalmente para o mercado financeiro, que já começa a desconfiar do marco fiscal, do arcabouço fiscal que foi aprovado no ano passado, e o governo continua sinalizando que vai fazer cumprir o marco fiscal pela via da arrecadação e sem uma sinalização expressiva de corte de gasto. Então, nesse ambiente bastante turbulento de desconfiança do mercado, necessidade do governo de entregar um orçamento que possa tenha a mínima credibilidade dos agentes financeiros, diante de um ambiente político em que a Câmara e o Senado só discutem, na verdade, a sucessão nas 2 mesas, é, de fato, uma missão quase impossível para o governo passar por esse mar todo
sem se sofrer alguma consequência. Mas eu acredito que o presidente esteja trabalhando agora, Marco, para numa agenda de redução de danos, quer dizer, vão aprovar o que for possível e deixar as agendas mais complexas para o próximo biênio. Falando da reforma tributária, né, que você citou aí, em uma recente entrevista, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que ainda há muita divergência entre setores e que é necessário que os empresários tenham um espírito de ceder e não de conquistar. Mas é um nó difícil de desatar, né? Nesse momento, porque, de fato, há muitos lobbies se movimentando também aí em busca de exceções. Exato, Marco, mas eu tenho a impressão que o presidente Pacheco vai conseguir algum tipo de sucesso nessa sua abordagem, eu diria, porque os setores da economia já estão percebendo que existe um certo esgotamento dessas movimentações no Congresso para defender ali algum outro segmento da economia que seria mais ou menos penalizado pela regulamentação da reforma, e já estão começando a absorver essa mensagem de que se houver uma pressão maior, um estresse maior, o custo pode ser maior do que o esperado. O ônus pode ser um pouco pior. Então, o que eu estou sentindo agora um pouco dos setores da economia é um certo recuo, né, já acreditando que pouca coisa vai ser alterada agora nessa reta final de discussão da regulamentação da reforma tributária, e esses setores já estão se organizando para um segundo momento, que é o processo longo de transição e implementação da maior parte dessas medidas, que vai exigir também outros tipos de decisão do Congresso, projetos de lei complementar e outros detalhes da reforma que ainda vão continuar tramitando nas duas casas a partir do ano que vem. Então, nesse aspecto, Marco, eu acho que esse apelo do presidente Rodrigo Pacheco ele pode ser atendido até para viabilizar a conclusão, né, o desfecho dessa votação, né, da regulamentação em 2024, que era uma promessa dos presidentes das duas casas. Um pacote de corte de gastos, né, que é aí o outro desafio que o governo tem pela frente, está nesse momento com o presidente Lula, né? Foi desenhado ali pela equipe do Ministério da Fazenda. Fala-se em mirar super salários do setor público, em um pente fino também em programas sociais. Quais, na sua avaliação, Fábio, são caminhos mais factíveis, né, para que o governo consiga algum nível de ajuste sem grandes resistências no Congresso? Essa é uma pergunta, acho que a pergunta feita com mais frequência hoje no Palácio do Planalto. Como fazer um ajuste de gastos necessário para equilibrar as contas públicas, sem comprometer a agenda, sobretudo a agenda social do presidente Lula, que está muito calcada no gasto público, né, na despesa pública. Né? Não à toa, vários integrantes do governo usam a expressão que gasto é vida. Né? Na visão de uma ala importante do Palácio do Planalto, politicamente relevante, o investimento público, ou seja, o gasto público, é o principal indutor da economia, até do crescimento da economia. Essa é uma visão desenvolvimentista da economia, mas tem muita força dentro do Palácio do Planalto. Então, dentro desse contexto em que você considera o gasto público, ou seja, a execução do orçamento público no seu limite, como um ativo, até um ativo político para o presidente, é muito difícil fazer concessões. E o que o mercado está pedindo, que a gente tem percebido nas conversas com agentes econômicos, Marco, é que não exista ali um pacote de medidas superficiais, ou seja, medidas pontuais que possam sim aliviar o orçamento de 2025, mas que não sinalizem algo estruturante em termos de enxugamento de despesas para 2025 e 2026, ou seja, no médio prazo, e o governo passe a adotar medidas verdadeiros tapa-buracos. Né? Você tem um problema de orçamento, você vai lá, recompõe com uma medida pontual, faz um ajuste específico num programa social que você consegue fazer ali um pente fino para reduzir um ou outro gasto, mas não faz nenhuma sinalização para o médio prazo, que é onde os olhares do sistema financeiro hoje estão direcionados. Ninguém está muito preocupado com o curto prazo. O problema é o médio prazo. E também não vejo disposição do governo federal em fazer essas sinalizações. Então, na minha avaliação, nós vamos ter, de novo, o governo anunciando um pacote de medidas ali muito quase cosméticas de corte de gastos, que tem um impacto imediato para passar o orçamento, digamos assim, e dar algum tipo de credibilidade para o arcabouço fiscal no próximo ano, mas que aumentam as incertezas, sobretudo dos agentes financeiros. Isso cobra o seu preço na taxa de câmbio e também na inflação, né? Que é outra preocupação do mercado agora também. Não existe uma percepção de que saia dali do governo, do Palácio do Planalto,
um pacote contundente de corte de despesas que tenha resultado de médio e longo prazo, que é a demanda que se coloca hoje para as contas públicas. Mesmo com declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais ou menos nessa linha, talvez o mercado ache que ele ainda fala, digamos, sozinho no governo, ou então com menos apoio do que deveria? Marco, acho que ninguém duvida das boas intenções do ministro Fernando Haddad. Ele tem se mostrado bastante cioso das mensagens que o governo passa para a economia nesse momento e da importância de transmitir previsibilidade e estabilidade para o quadro fiscal. O problema é que o mercado está olhando o crescimento da dívida. E o crescimento da dívida ele só conseguirá ser revertido ou detido com medidas estruturantes de médio e longo prazo. Então, o governo pode tentar fazer uma comunicação positiva de um ajuste fiscal, de uma série de medidas ali que tem um impacto de curto prazo, mas se ele não sinalizar um comprometimento efetivo com a redução da trajetória da dívida pública, isso vai ser, de novo, tapar um buraco, vai gerar um refresco pontual, mas não vai mudar a percepção sobre a confiança, né? E esse ativo, inclusive para o governo hoje que busca reduzir os seus índices de risco, as suas classificações de risco com as agências internacionais, que é um ativo muito importante para você atrair investimentos e dar atração à economia. É importante para o governo mostrar essa confiança nesse momento. E apesar de nós termos, nesse ano, boas notícias no aspecto da recuperação da classificação de risco do país por algumas das principais agências, se o governo não conseguir dar tração a esse programa de ajuste para valer, vai aumentar a percepção desses observadores internacionais de que trata-se apenas de uma ala do governo que defende um ajuste, a ala capitaneada pelo ministro Haddad, mas que estaria sem a devida potência política para implementar de verdade. Analistas também já têm apontado, Fábio, por exemplo, que exceções previstas ali no PL dos supersalários, né, que visa acabar, né, com eles e estabelecer limites, podem, na prática, acabar reduzindo bastante seu impacto orçamentário, né, legitimando aí penduricalhos, né, e dificultar uma futura reforma administrativa. Esse é um risco concreto? Pois é, eu acho que assim, se o governo quiser enfrentar o tema de fato, teria que dar vazão a uma ampla reforma administrativa, que é uma demanda do país, logo depois que foi aprovada a reforma da Previdência, que, aliás, já é outro tema que começa a preocupar o governo. Os números da Previdência, talvez, é bem provável que tenha que acontecer uma nova reforma da Previdência nos próximos anos, já que o impacto dos pagamentos feitos pelo governo para pensionistas, aposentados, está cada vez maior, está erodindo ali o orçamento público, inclusive no espaço que é destinado à classe política. Então, certamente o Congresso terá que se debruçar sobre esse tema nos próximos anos. Mas como o governo não tem nenhuma intenção de endereçar ao Congresso uma reforma administrativa nesse momento, vai ter que ser com base nessas medidas que eu considero até mais populistas do que estruturantes. Quando você fala quer atacar supersalários, você atrai ali o apoio, talvez, da opinião pública, mas politicamente todo mundo que faz conta sabe que essas medidas elas têm um impacto nas contas públicas muito menor do que o impacto simbólico, né? O caráter simbólico de você enfrentar um tema que é impopular, que é o pagamento de supersalários para qualquer tipo de servidor público. Então eu vejo como uma tentativa aí de dar uma sinalização difusa para que as pessoas entendam que o governo está fazendo algum esforço. No fundo, se estiver, de verdade, tivesse que fazer algum tipo de esforço nessa área do funcionalismo público, teria que empreender uma reforma administrativa mais ampla. Outro tema, né, que envolve aí esforços de arrecadação e que tem gerado ações e debates no Executivo e no Legislativo é a regulamentação das bets, né, que geraram uma epidemia de endividamento no Brasil e também de outros jogos de azar. O governo descredenciou recentemente milhares de empresas, né? Houve a criação de uma CPI sobre as bets, né? Essa criação já foi autorizada no Senado, e o PL dos jogos passou ali só pela CCJ. A gente sabe que tem resistências de alas conservadoras do Congresso a esse tema, tem também suspeitas, né, com alguns indícios aí de ligações com atividades criminosas. Há clima com um contexto desse para que essa proposta avance?
O governo tem tratado esse tema como prioritário, até porque a Fazenda está fazendo contas, né? Então, as receitas obtidas com taxação das bets, elas são infinitamente inferiores ao dano que vem sendo causado à economia popular com esses novos modelos de apostas online, né? No fundo, até vocês devem estar acompanhando, né? Os beneficiários de Bolsa Família estão usando parte dos benefícios recebidos de transferência de renda para usar, pagar apostas, né? Então, isso preocupa o governo porque você tem menos liquidez na economia, menos dinheiro circulando na economia popular, e isso gera um efeito negativo, inclusive, para o PIB, para as contas públicas indiretamente na receita que geram os setores econômicos que lucram com o crescimento do PIB. Então, você tem um efeito nocivo maior do que o efeito que é trazido aos cofres públicos pelas taxações que foram aprovadas no Congresso. Quanto a novas medidas de... Essa é a avaliação do governo, tá, Marco? Dentro do Congresso, esse tema é muito mais controverso porque existe uma bancada muito organizada, muito estruturada dentro do Congresso, que defende não só o atual modelo das bets, como ampliação desse modelo para outras modalidades, inclusive retomando ali o período áureo dos cassinos, né? Existe uma movimentação política com muito apoio nas duas casas nesse sentido. Então, o governo vai ter que operar politicamente ali num ambiente muito adverso para conseguir, pelo menos, estabelecer alguns limites, que eu acho que essa que é a tentativa que o governo faz nesse momento, para as bets. Limites para não inviabilizar a operação delas, mas deixá-las, de alguma maneira, num compliance mais rigoroso, digamos assim, com mais transparência, que o governo possa ter acesso, inclusive, a alguns algoritmos que são usados por essas plataformas, para que não exista a caracterização do abuso do poder econômico contra o consumidor, que é uma preocupação do governo. Acho que no Congresso, embora exista um apelo para algum tipo de regulamentação, falta consenso em direção a qual medida adotar. Então, acho que o Congresso vai tentar lavar um pouco as mãos e deixar com que o governo enderece algumas medidas que sejam restritivas, mas não impeditivas da atividade. Uma pesquisa recente, Fábio, deu aí um sinal de como anda a relação do governo Lula com o Congresso. É a pesquisa Painel do Poder, que é realizada pelo portal Congresso em Foco, com 70 congressistas, né, tidos aí como os mais influentes das duas casas. E hoje eles dão ao governo uma nota média de 2,41 em uma escala aí de 1 a 5. Né? A disputa permanente, digamos assim, em torno do orçamento, da execução de emendas, talvez seja o ponto central aí para essa baixa avaliação? Sim, Marco, essa nota caiu muito na minha avaliação nos últimos meses, depois que o governo fez uma espécie de uma aliança ali informal, né, uma aliança tácita com o Supremo Tribunal Federal, para derrubar alguns desses instrumentos de governabilidade que são muito poderosos, sobretudo com os parlamentares que eu chamo do baixo clero, né, que são as emendas, tanto as emendas PIX, as emendas de relator. Existe um processo articulado ali politicamente entre os dois poderes, né, executivo e judiciário, para restringir esse mecanismo e, portanto, isso significa menos recurso na mão dos parlamentares. O parlamentar, olhando para a sua base com menor margem, menor capacidade de fazer política na sua base, com transferência de recursos ali para saúde, educação, diversas áreas que os tornam esses parlamentares politicamente muito poderosos ali nos seus redutos, eles já ficam naturalmente mais hostis ao executivo. Então, eu acredito que essa fotografia de uma nota média para baixa na relação com o executivo, ela reflita hoje, em grande medida, a percepção de que o governo e o Supremo estão enfrentando o Congresso Nacional no seu instrumento mais poderoso de convencimento, entre aspas, que são as emendas parlamentares. Então, enquanto não for resolvido esse tema, e nós temos agora um processo político em curso que é de eleição para as duas mesas, é bastante improvável que exista novamente um alinhamento desse bloco majoritário do Congresso com o Poder Executivo. Acho que isso vai entrar, inclusive, é o que eu tenho ouvido dos parlamentares e do próprio governo, que admite isso, que essa matéria, como lidar com o advento das emendas impositivas e com regras muito específicas de transferência no próximo biênio, essa matéria vai estar na mesa de discussões
com o Executivo para a eleição das duas casas e não vejo uma perspectiva de melhorar esse ambiente até que se chegue a um acordo sobre como é que vão ser pagos esses recursos. O Congresso já tem dado demonstrações de que vai fazer concessões no sentido de dar mais transparência e rastreabilidade para esses recursos, que é uma demanda do Judiciário. Então, se o Congresso fizer a sua parte, é preciso que exista uma reciprocidade por parte do Judiciário com ali a anuência política do Executivo. Se não houver esse recuo dos dois lados, eu acho muito improvável que esse impasse se resolva. E essa sucessão do Congresso já movimenta aí bastante as forças partidárias. No Senado parece que está mais encaminhado ali para que Davi Alcolumbre, né, suceda Rodrigo Pacheco. Já na Câmara, forças de centro-direita estão divididas. Ainda é possível, na sua visão, que Arthur Lira e o Planalto entrem em um acordo, né, e consigam ali uma candidatura única naquele cenário? Eu acho que é possível, até a véspera, né? Esse tipo de movimentação de eleição de mesa, as surpresas geralmente acontecem ali na véspera, um dia antes, tal, porque a gente percebe que os pré-candidatos ali estão reticentes, né, em abrir mão da sua candidatura. Já existe um acordo em andamento em torno da figura do deputado Hugo Mota, que me parece que é um nome que o Planalto considera aceitável, digamos assim, para esse acordo, né? Um parlamentar que não seria hostil ao presidente Lula e ao governo no segundo biênio desse mandato. Hugo Mota disse nessa terça-feira, né, em que a gente grava o programa aqui, que quer conversar tanto com a extrema-direita quanto com a extrema-esquerda, né, que no barco dele cabe todo mundo. Ele vai precisar. O Arthur Lira conseguiu, né, reunir ali o PT e o PL na sua coalizão que o reconduziu ali à presidência da Câmara no início de 2023, mas, é claro, sob outro contexto, né, um início de governo, ainda existia ali aquela preocupação com a crise institucional, então o presidente estava um pouco mais frágil do que está hoje. Então, hoje eu acredito que o presidente Lula, mesmo não assumindo isso e tomando alguns cuidados para não carimbar a sua digital ali na sucessão na Câmara, ele já está participando de uma forma mais ativa das conversas. E dentro desse contexto, o nome do Hugo Mota ele é mais palatável ao Palácio do Planalto do que, por exemplo, o antigo candidato preferido de Arthur Lira, que era o deputado Omar Nascimento, que tem uma rivalidade histórica com o PT e com o presidente Lula na base eleitoral dele, que é o estado da Bahia, que é hoje talvez o estado governado pelo PT, onde Lula tem a mais força política. Então, é muito difícil para Lula e para o PT aceitarem, na presidência da Câmara, na reta final do mandato, um parlamentar que sempre foi hostil tanto ao PT quanto ao presidente Lula. Então, o Hugo Mota, ele, embora seja um aliado de primeira linha de Arthur Lira, e tem demonstrado isso ao longo desses últimos anos, relatando projetos muito importantes, como, por exemplo, a PEC da transição, que foi talvez um dos projetos mais importantes na transição do governo para garantir algum fôlego para o primeiro ano de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, ano passado, ele também consegue transitar de uma forma fluida entre os vários ministros e os vários setores que estão hoje influentes no Palácio do Planalto. E, além de tudo, é um parlamentar visto pelo Planalto como mais hábil nas negociações e nas tratativas. Então, de fato, quando ele dá essa declaração, ele tenta reproduzir, emular ali um pouco o discurso do Arthur Lira na virada de 2022 para 2023, mas ele já se apresenta como um nome que seria menos pesado para o Palácio do Planalto do que um candidato que seja estritamente ligado ao Arthur Lira, mas que não tenha alguma desenvoltura para circular entre os partidos da base governista. Então, eu acho que a solução do Hugo Mota, na verdade, ele não era o favorito, né? Você acompanhou bem isso, não era o favorito até a metade do ano, mas quando se chega ao nome do Hugo Mota, já é fruto de uma maturação do debate político. Várias tentativas foram feitas para que o governo aceitasse o nome de Omar Nascimento, várias tentativas foram feitas para construir um outro nome. Inclusive o deputado Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, que é um parlamentar que o governo vê com bons olhos, tentou ali articular sua candidatura. Acho que vai até o final, dificilmente eles vão desistir. Mas esses testes de aceitação,
eles já foram feitos em alguma medida. Quando aparece um terceiro, um quarto nome fora um pouco do radar e consolida ali apoio político do presidente Lira, com uma habilidade de conversar diretamente com o presidente Lula também, eu acho que ele está um pouco à frente dos seus rivais nesse momento. Os rivais, né, Antônio Brito e Elmar Nascimento, inclusive cogitam aí construir uma chapa unificada. Quem estaria à frente dessa articulação é Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Que papel tem esse ator nesse momento, né? Kassab foi, inclusive, procurado por Lira na última semana. O presidente do PSD claramente tem um papel relevante, né? Além dele ser presidente de um dos maiores partidos do país, ele é um dos poucos políticos que mantém ali um pé em cada canoa, né? O PSD tem presença forte no governo federal e tem presença em governos de direita, como no estado de São Paulo, onde o Kassab é secretário de governo. Então, ele tem essa capacidade de dialogar nesses dois extremos e, portanto, é um personagem decisivo nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, Marco, eu vejo assim, eu acho que é natural que se cogite um acordo, um entendimento ali, e também acho que é natural que eles prossigam ali até a véspera da eleição, porque chegar num acordo em torno de um nome, com todos os partidos do centro unificados, eu não sei se inclusive útil para essa construção da governabilidade, né? Haver ali algum dissenso e algum tipo de acordo de última hora, no segundo turno, inclusive, caso exista um segundo turno na disputa pela mesa, faz parte do jogo. Eu acho difícil que alguém faça muitas concessões, nós estamos em novembro, né? Final de outubro, começando novembro, a partir da semana que vem. Tem 2 meses nesse ano que o Congresso tem uma agenda cheia. Se você abre mão de algum dos seus pleitos agora, você fica muito frágil para, inclusive, discutir esses temas importantes da agenda econômica no final do ano. Então, acredito que se for tomada alguma decisão de afunilamento, ela vai ficar ali para a última hora, e aí os candidatos vão se entender sem ter grandes ônus políticos para quem desistir. Mas eu acho que o quadro está bastante amadurecido na direção do deputado Hugo Mota. Nosso tempo já está praticamente acabando, mas só para a gente não deixar de falar do PL de Bolsonaro, que vem falando que vai condicionar o apoio na sucessão da Câmara a um compromisso aí do próximo presidente com o pacote de projetos anti-STF e anistia aí aos condenados dos ataques aos poderes. Será que alguém topa pagar essa fatura, né? Porque parece muito alta. Pois é, Marco, eu acho que assim, o Arthur Lira mostrou como é que se relaciona com o PL. Acho que ele deu uma aula de como construir esse tipo de relacionamento. Ele prometeu para o PL que daria ao PL posições importantes na casa e, de fato, cumpriu. O PL está hoje na CCJ, que é a principal comissão, tocando temas importantes, inclusive dessa pauta que eu chamo de mais ideológica, nesses temas muito ali caros aos bolsonaristas. O problema é que esses temas eles não têm maioria dentro da casa, então são ainda minoritários. Então o PL continua fazendo ali o seu espetáculo nas comissões que ele controla, tratando dos temas do jeito que ele quer, fazendo isso vir à opinião pública, frequentando ali o noticiário, sempre defendendo as bandeiras do bolsonarismo. Só que na hora que isso aterriza ali no chão de fábrica, que eu chamo, no plenário, não tem voto. Então, isso volta para a estaca zero. Então, eu acho que é natural que o PL faça essas demandas, porque são demandas do Bolsonaro e da sua base ideológica, mas o presidente eleito ou candidato que for conseguir ali a atenção e o apoio do PL, não vai poder prometer muito mais do que isso, porque na hora do vamos ver ali no plenário, me parece que esses temas ideológicos eles entram em segundo plano em relação a uma pauta mais econômica, mais prática, que consegue unir esses grupos do Congresso, o grupo mais pragmático e o grupo mais ideológico. Então, acho que, de verdade, é até possível que algum dos candidatos faça essas concessões e atenda aos clamores dessa ala mais radical, digamos assim, do PL, mas ele não pode garantir, de forma alguma, que isso vá ser aprovado em última instância. No máximo, ele vai permitir fórum para que esses debates mais ideológicos transcorram e os parlamentares ocupem espaço na mídia e consigam defender as suas bandeiras. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Fábio. Muito obrigado, Marco. Prazer estar aqui com os telespectadores do Mundo Político da TV Assembleia. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, colunista político e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos.
Falamos sobre as perspectivas das pautas econômicas no Congresso após as eleições municipais e as arestas entre o Planalto e integrantes da base governista. E ainda de movimentos partidários visando a sucessão das mesas diretoras da Câmara e do Senado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.